Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde vamos resolver o exame de 2018, décima classe, chamado segunda época, de Física. Dizer que não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo e não se esqueça de assistir outros vídeos, pois aí também tem muitas resoluções. Eu vos desejo um bom trabalho, uma boa concentração, comentários e qualquer coisa, vocês têm o meu número do WhatsApp. Começando no exercício 1, diz que a tabela ilustra o movimento de um espaço de um ponto material que realiza o movimento retilíneo uniforme. Então, se é movimento retilíneo uniforme, temos o espaço ação do tempo, significa que a velocidade é constante. Ou seja, em outras palavras, temos que existem 4 tipos de movimentos, mas o que nos interessa agora é fazer o estudo do movimento retilíneo uniforme. Então, estamos a dizer o quê? O movimento retilíneo uniforme, temos o tempo, sendo a velocidade, metros por segundo, temos o tempo em segundos. Significa que se eu tenho uma velocidade e tenho uma linha reta, na medida que o tempo aumenta, a minha velocidade mantém-se constante. Então, este aqui é o movimento retilíneo uniforme. Primeiro já nos dá uma dica. Neste ponto, significa que a velocidade vai ser a mesma. Só que para a linha A, diz que determine a sua velocidade em metros por segundo. Não. Primeiro, sempre que eu digo para a décima classe, tem que tirar os dados por cada ponto, vale uma nota. Dados. Tirando os dados, pegamos na tabela esses pontos, esse primeiro intervalo e pegamos o último intervalo. Então aqui temos espaço inicial, espaço final, tempo final. O espaço inicial é igual a 180 km. E o tempo inicial é igual a 2 horas. O espaço final é igual a 900 km. E o tempo final será igual a 10 horas. Querem a velocidade? É metros por segundo. Então podemos converter no final, depois de ter já o resultado da velocidade em km por hora. Então, a fórmula da velocidade diz que a velocidade é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo, onde a velocidade é igual. A variação indica que existe espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Resolução. Significa que a velocidade será igual. O nosso espaço final é igual a 900. Então ficamos com 900 menos o nosso espaço inicial é 180 dividido por 10 menos o 2. Então isso aqui será igual a velocidade 900 menos 180, ficamos com 720 dividido por 8. 720 dividido por 8, o número que multiplicado por 8 vai dar 72,9. Então ficamos com 90 km por hora. Realmente, uma vez que aqui dá de km por hora, quando tu queres converter o km por hora para metros por segundos, é somente dividir este valor aqui por 3,6. Ao dividir o 90 por 3,6, já teremos metros por segundos. Então, 90 dividido por 3,6 é igual a 20 metros por segundo. Então, significa que esta aqui será a velocidade em metros por segundo. A linha B diz que a grandeza é representada pela letra Y. Uma vez que em cada ponto o valor da velocidade é o mesmo, porque estamos a trabalhar com movimento retilíneo uniforme, significa que quando o espaço é de 630, qual é o valor do nosso tempo em hora? Então, para tal, para a linha B, vamos tirar dados também. B. Dados. Temos o espaço que é igual a 630 km. E a nossa velocidade será igual. Essa velocidade podemos usar esta aqui de 90 km por hora. Querem o tempo. Então, na fórmula, nós sabemos que a velocidade é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Uma vez que nós queremos o tempo, significa que este tempo será igual a espaço sobre a velocidade. Por quê? Isto aqui passa para cá, passa a multiplicar e a velocidade passa a dividir. Então, na resolução, ficamos com o tempo ser igual. Nosso espaço
é de 630 dividido por 90, que T é igual a 7 horas. Aqui é 25, desculpa, não é 20, é 25. 90 dividido por 3,6. Então, significa que aqui o tempo é igual a 7 horas. Então, significa que o tempo em Y é igual a 7 horas e aqui termina. Ou seja, a letra Y é igual a 7 horas. Então, passamos para o exercício 2, onde a densidade de uma certa substância é de 7,8 gramas por centímetros cúbicos. Qual é em centímetros cúbicos o volume ocupado por 156 gramas dessa substância? Para tal, sempre décima, tirar dados é a parte importante. Diz que a densidade é igual a 7,8 gramas por centímetros cúbicos. Querem volume, sabendo que a massa é igual a 156 gramas. Querem volume. Parte a parte de dados. Fórmula. A fórmula diz o quê? Densidade é igual a massa sobre o volume. Querem volume, significa que o volume é igual a massa sobre a densidade. Resolução. Volume será igual a massa sobre a densidade. Então, volume será igual. Nosso valor de massa é de 156 gramas. E nossa densidade é de 7,8 gramas por centímetros cúbicos. Então, significa que o volume, significamos isso aqui, será igual a, dividindo esses dois, dá 20 centímetros cúbicos. Então, este aqui é o nosso volume, quando a densidade da substância é de 7,8 gramas por centímetros cúbicos. Para o exercício 3, diz que a secção transversal de um fio metálico é atravessada por uma carga elétrica de 600 coulombs em um tempo de 0,5 minutos. Qual é a intensidade da corrente que o percorre? Dados, como sempre. Dados. Temos a carga que é de 600 coulombs. Dizem que o tempo é igual a 0,5 minutos. Significa que posso multiplicar isso aqui por 60 segundos, né? Sendo um minuto, para poder ter o meu tempo em segundos. Então, 0,5 vezes 60, isto aqui será igual a 30 segundos, que era a intensidade. Então, a fórmula da intensidade, quando envolve-se carga e tempo, diz que a intensidade é igual à carga sobre a variação do tempo. Resolução. Então, a intensidade será igual. O valor da carga já temos que é 600 e o valor do tempo é de 30, né? É de 30 segundos. Significamos esses dois. A intensidade será igual a 60 por 3 dá 20 amperes. Então, nossa intensidade será igual a 20 amperes. Visto que esse exame aqui não estava difícil, era bônus, né? Que eles fizeram em 2018. E também, sempre nunca foi difícil, para ti vai ser bônus. No circuito representado na figura, calcule a resistência total da sucessão. Nós temos esta resistência. Se eu pego este fio aqui, onde passa a minha tensão, começo a esticar o fio, eu advirto que não vou conseguir esticar de modo que esta representação aqui esteja em série. Logo, se não está em série, significa que existe uma corrente que passa pelos nós. Em vez que temos intensidade 1, intensidade 2, intensidade 3 que passam pelos nós. Se existe essa intensidade, significa que isto aqui é paralelo. Então, se é paralelo, ou seja, temos 4A, vamos ter dados. A resistência 1 é igual a 3 ohm. A resistência 2 é igual a 3 ohm. A resistência 3 é igual a 3 ohm. Que querem que é a resistência total. Uma vez que isso aqui trabalhamos com paralelo, significa que ficamos com 1 sobre resistência total, será igual a 1 sobre resistência 1, mais 1 sobre resistência 2, mais 1 sobre resistência 3. Então, vamos puxar as resistências, já que são as mesmas, 1 sobre 3, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 3. Aqui é a resistência total, né? O denominador é o mesmo, coloca-se em evidência. Então, quando colocamos em evidência, somos os expoentes, ficamos com 1, o numerador, desculpa, ficamos com 1 mais 1 mais 1.
que dá 3 sobre 3. Então, a resistência total será igual. Invertendo isto aqui, para de modo que nós eliminemos essa parte aqui do numerador na resistência, este 3 passa para cá, passa a multiplicar, este passa a dividir. Então, vou diferenciar um pouquinho aqui, assim. Mas a resistência total é igual a 1 ohm. Tendo a resistência total, já determinamos a linha A. A linha B diz corrente que atravessa o resistor R3. Então, querem saber qual é a intensidade que atravessa o resistor R3. Não. O fio é o mesmo. Se o fio é o mesmo, passa a mesma tensão. Então, se passa a mesma tensão, significa que vamos ter nos dados. A tensão será igual a 30 volts. A resistência no ponto 3 é igual a 3 ohms. O que eles querem para a gente determinar a intensidade que passa pela resistência R3. Então, para nós conseguirmos determinar essa intensidade que passa para a resistência R3, é a mesma forma da intensidade, quando está relacionado com a tensão e resistência. A intensidade no ponto R3 será igual a tensão sobre a resistência 3. Então, resolução, ficamos com a intensidade na resistência 3, será igual. A nossa tensão é de 30 e a resistência 3 é 3. A intensidade na resistência 3 será igual a 10 amperes. Aqui ficamos com 10 amperes. Para a linha C, diz que diferença do potencial nas extremidades do resistor é R1. Né? Quer diferença do potencial nesses dois resistores que passam da resistência R1. Ou seja, a diferença de potencial, vamos dizer que a tensão. O que acontece é que a diferença de potencial nesses pontos não importa. O valor de tensão, conforme eu disse, é o mesmo em qualquer ponto do fio. Então, a diferença de potencial daqui será igual a 30 volts. Mais uma vez que a linha C, que é a diferença do potencial, nós vamos dizer que a diferença de potencial que passa pelo sinal, né, é a diferença de potencial da resistência 1 é igual à diferença de potencial total, que é igual a 30 volts. Então, mesmo assim, assim, está correto. Passamos para o exercício 5. Diz que uma lâmpada de baixo consumo dissipa uma potência de 22 watts quando ligada a uma rede de 220 volts. Né? Dados. Temos a potência que é igual, exercício 5, temos a potência que é igual a 22 watts. 22 watts quando está ligado a uma tensão de 220 volts. Então, aqui querem saber energia consumida pela lâmpada durante 2 horas do funcionamento. Então, uma vez que querem essa energia, num tempo igual a 2 horas, nós sabemos que 2 horas equivale a 2 vezes 3.600 segundos. Então, o tempo será igual a 7.200 segundos. Então, uma vez que nós temos o tempo em segundos aqui, vamos determinar a nossa energia. Fórmula. Energia é igual a potência vezes a variação do tempo. Então, para a resolução, energia será igual. O nosso valor da potência é igual a 22 vezes o tempo, que é de 7.200 segundos. Então, calculando esta energia, vai nos dar 158.400 joules. Ou será a energia será igual a 158,800 kJ. Então, também assim estaria correto. Então, aqui já determinamos o valor da energia. Para a linha B, pede a intensidade da corrente que a atravessa. Então, se pede a intensidade da corrente que a atravessa, enquanto nós temos a potência e a tensão, podemos dizer que, primeiro, sempre é dados. Potência é igual a 22 watts. Tensão é igual a 220 volts. Quer a intensidade, aqui é watts, aqui é volt. Então, na fórmula, nós sabemos que
a potência é igual à tensão vezes a intensidade. Uma vez que queremos a intensidade, significa que está a multiplicar com a tensão. Quando a tensão passa por esse membro, uma vez que está a multiplicar, passa a dividir. Então, intensidade é igual a potência sobre a tensão. Para a resolução, ficamos com intensidade será igual. O valor da potência é 22 watts. O valor da tensão é de 220. Então, significa que a intensidade é igual a 0,1 ampere. Então, aqui nós temos o valor da intensidade da corrente. Para a linha C, pede a resistência da lâmpada. Moleza também. Dados. Temos a tensão que é igual a 220 volts. Temos a intensidade que acabamos de determinar que é de 0,1, né? 0,1 amperes. O que pede a resistência. Também podemos determinar a resistência de duas formas, né? Então, para esta parte da fórmula, nós sabemos que a intensidade é igual à tensão sobre a resistência. Também a resistência pode ser igual à tensão sobre a intensidade. Ou poderás determinar de outra forma, dizer que potência, tensão ao quadrado sobre a resistência. Há de ver que isto aqui também vai dar a mesma. Por quê? Tens o valor da potência e tens o valor do que é da tensão. Então, resolução. A resistência é igual à tensão sobre a intensidade. Então, a resistência será igual. O nosso valor da tensão é de 220 volts e a intensidade é de 0,1. Então, significa que nós teremos a nossa resistência que é igual a 2.200 ohms. Se quer determinar a resistência usando a potência, podemos aqui a resistência também é igual à tensão ao quadrado sobre a potência, que será igual a 220 ao quadrado dividido por 22. A resistência também vai ser igual a 2.220 ohms. Passamos para o exercício 6, diz que transcreve a alternativa que melhor completa a afirmação. O fenômeno da indução eletrostática consiste na... Temos que aqui passagem de cargas não pode ser. Passagem de cargas do induzido para o indutor, não. Separação de cargas do induzido devido à presença do indutor eletrosado. Concordo com a alternativa C. Para o exercício 7, a figura representa uma onda mecânica que se propaga num dado meio. Determine a amplitude. Então, nós temos esse ponto referencial, significa que a amplitude aqui vai ser igual a 4 centímetros. Para o exercício 7, ali A, amplitude é igual a 4 centímetros, que dividindo isso aqui por 100, ficamos com 0,04 metros. A linha B pede para determinar o período, né? Para a linha B, o período é igual a tempo sobre o número de oscilações, né? Então, nós temos aqui o tempo, que é 8, e só temos uma e única oscilação. Então, significa que ficamos com 8 segundos dividido por uma oscilação, que é igual a 8 segundos. A linha C pede para a gente determinar o valor da frequência. Frequência é igual a 1 sobre período, que é igual a 1 sobre 8. Isto aqui será igual a 0,125 Hz. E daí chegamos no fim. Obrigado pela atenção dispensada. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo. Até a próxima vídeo. Obrigado.